que é vírus e sua relação com o vampiro psíquico. Seja bem-vindo. Eu sou Érica Vitiello de Barros, educadora, psicopedagoga, psicanalista, terapeuta integrativa e palestrante há 26 anos, e vou apresentar uma série de vídeos falando sobre o coronavírus do ponto de vista terapêutico vibracional. Neste vídeo, vamos juntos entender o que é um vírus e como ele nos afeta no campo físico e espiritual. Do ponto de vista médico e biológico, os vírus são organismos acelulares, ou seja, não são constituídos por células, mas por uma cápsula proteica que envolve seu material genético, que pode ser uma molécula de DNA ou RNA, ou ainda os dois juntos. Alguns vírus, além da cápsula, possuem um envelope de lipídios que reforça a sua proteção. Como podemos ver aqui na figura da esquerda, eu mostro para vocês um dos tipos de vírus, um modelo, para que vocês tenham mais ou menos uma noção, caso alguém nunca tenha visto e não conheça, então, a formação física de um vírus. Os vírus são parasitas obrigatórios, o que quer dizer que só sobrevivem se estiverem em um organismo, pois se utilizam das organelas das células do hospedeiro para se reproduzir. O vírus infecta a célula, multiplica-se e a destrói, espalhando suas cópias para células sadias, onde o processo se repete. E é aqui também quando ele diz, o vírus infecta a célula, multiplica-se e a destrói. Novamente, nós vamos fazer um paralelo com o vampiro psíquico, porque ele também faz isso conosco, Ele nos infecta, ele multiplica a sua maldade dentro de nós e nos destrói. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante o vídeo. As infecções por vírus caracterizam enfermidades muito diversas, desde gripes muito simples até doenças mais graves como a febre amarela, a raiva, a AIDS e agora o que a gente está passando com o Covid-19. A forma de contaminação varia. Em muitos casos há um vetor, comumente um mosquito, ou seja, um hospedeiro intermediário que facilita a disseminação da doença. Em outros, o contato com fluidos ou com o próprio ar contaminado é que funciona como meio de transmissão. Então, a gente está vendo aqui à direita, a simulação ali de um vírus dentro do pulmão, e como é que ele se alastra. Aqueles pontinhos brancos que vocês veem no pulmão representam os vírus que vão infectando, então, esse organismo sadio. Agora, nós vamos falar exatamente do comparativo do Covid, do vírus, com o vampiro psíquico. Então, como nós já vimos lá no início do vídeo, um vírus, para que ele possa sobreviver, ele precisa se instalar em alguém, isto é, contaminar alguém, entrar no organismo deste alguém e, a partir disso, encontrar células que estejam sadias ou parcialmente sadias, e assim ele vai tirando toda a vida desta célula, vai se alimentando dela até destruí-la. Nisso ele se reproduz, então quer dizer, ele aumenta em quantidade de vírus e vai para outras células. E assim ele vai consumindo um organismo e deixando esse organismo doente. Já o vampiro, o que ele faz? Ele deixa o nosso emocional doente. E muitas vezes um emocional doente leva, assim, a um aspecto físico adoentado. E como é então que esse vampiro emocional nos contamina? E aí nós começamos a
precisar tomar conta da nossa imunidade emocional. Então, se agora, com o Covid-19, nós temos que prestar atenção nas nossas ações para termos atitudes preventivas para não sermos contaminados. E quais são elas? Lavar muito bem as mãos, utilizar o álcool em gel, usar máscara sempre, sair o mínimo possível, lavar tudo que vem da rua, trocar de roupa, lavar essa roupa. Então, tudo isso nós estamos cuidando do nosso aspecto físico, da prevenção do nosso físico. Já com relação a um vampiro psíquico, nós temos que cuidar da higiene da nossa mente. Então, como nós temos que fazer isso? Primeiro, tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e as nossas intenções, porque muitas vezes elas são boas ou parecem boas. E de qualquer maneira nós acabamos atraindo quem não é tão bom, justamente para vir tirar de nós aquilo que para ele parece bom. Então, o nosso campo mental, ele é a porta de entrada da contaminação, sempre, tá? Se no Covid nós vamos ter o sistema respiratório, no vampiro emocional, no vampiro psíquico, nós vamos ter a nossa mente como o fator contaminador primeiro. E como é que ele faz isso? Como é que ele nos contamina? E como é que nós percebemos que nós não estamos higienizados, né? Com o nosso espírito higienizado, o nosso espírito bem imunizado. Então vamos lá, o vampiro emocional, ele é um observador por natureza. Então assim, ele está sempre vendo de onde ele pode tirar, buscar, sugar alguma coisa de alguém. Tá? Então, num menor sinal nosso, ele já entende, porque ele é um profissional na área, né? Lamentavelmente, ele vai conhecer muitas vezes a nós e nossas reações, às vezes melhor do que nós. E é por isso que ele vai se aproximar. Então, o que ele vai fazer? Né? Ele vai tirar de nós aquilo que ele acha que nós temos de bom. Então, como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai se aproximar, sempre de uma maneira muito simpática, sempre muito elegante. Ele é uma pessoa que ele nos traz também uma certa positividade, porque ele já está bem treinado em fazer isso, né? Em contaminar as pessoas sem que elas percebam. Então, ele vai chegar te elogiando, ele vai chegar reconhecendo em você valores que outras pessoas não reconhecem, tá? Mas tudo isso, gente, são elementos que nós vamos dando para eles até sem perceber. Este vídeo, ele não é um vídeo para nós tratarmos especificamente do vampiro psíquico e das suas características, mas é para fazer um paralelo de contaminação, porque isso é uma outra coisa que eu tenho visto aqui nos atendimentos durante o Covid-19, uma série de pessoas entrando em situações desagradáveis, atraindo aí, né, esses vampiros emocionais, porque estão tanto com o seu físico quanto com o seu mental rebaixados, né? Então, assim, não estão totalmente imunizados, higienizados. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo comparando, porque eu acho que dá para perceber bem, porque realmente o vírus, ele é um vampiro energético, tá? Ele vai roubar a energia da nossa célula. Então, o vírus, ele é físico, ainda que invisível a olhos nus. Ele vai invadir o nosso organismo, também nós não conseguimos ver a olhos nus isso, vai nos contaminar e aí pode gerar, né, uma doença mais grave, um agravamento realmente da situação, né, que vai precisar de uma internação, em alguns casos de intubação e infelizmente em outros casos vai levar muitos a óbito. Já o vampiro psíquico, ele tem um processo muito semelhante, né, ele vai adoecendo devagar. De repente nós estamos na UTI emocional e muitos de nós vamos morrer emocionalmente por conta de tudo aquilo que perdemos de energia, achando que a culpa é só do outro, mas na verdade nós estamos também permitindo isso, tá? E aí, mas isso é assunto para um outro vídeo, agora é só para fazer esse paralelo. Bom, então, aí o vampiro psíquico entra na nossa vida
começa a sugar a nossa energia. Então, de que forma ele faz isso? Então, retomando. Primeiro, ele vai ver em nós tudo aquilo que nós achamos que é importante que seja reconhecido. A nossa voz, o nosso talento, o nosso profissionalismo, a nossa competência, tudo aquilo que é importante. E aí ele vai, então, deixar, isso é ótimo, não pode deixar que eu te ajudo, eu vou fazer junto com você, né? Então, a gente vai se sentindo amparada por ele. Até o momento que ele percebe que nossa guarda foi aberta, isto é, nossa imunidade está indo lá para baixo, aí é o momento de ele tirar tudo de nós. E isso, gente, pode ocorrer com qualquer pessoa, tá? Qualquer um de nós não está livre de sermos sugados, assediados por um vampiro psíquico, ao mesmo tempo que nenhum de nós está livre de encontrarmos um ser desse pela nossa frente. Até porque, gente, um vampiro psíquico, infelizmente, ele pode estar na nossa família e ele pode estar nos nossos convívios muito próximos. Um vampiro emocional, ele pode ser o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, o melhor amigo, o nosso chefe, o amigo da academia, o nosso síndico, o nosso vizinho. Isto é, qualquer uma dessas pessoas pode ser esse vampiro psíquico que vai nos tirar a paz. Ele tira a nossa paz. Nós começamos a ter uma vibração diferente na parte física, na parte emocional, na parte mental. A gente começa a dormir pior, a gente perde ou tem aumento do apetite. Cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas sempre demonstrando já haver perdas. Então é muito importante que nós entendamos isso, que um vampiro ele vai se aproximar de nós por perceber que nós temos coisas que podem servir a ele, mas nunca serão coisas que ele pedirá e nós daremos, ou que seriam coisas que nós daríamos naturalmente. Ele realmente vai tirando, mesmo quando ele percebe que nós já não queremos mais dar ou doar o nosso emocional, a nossa vida, ele vai insistir. Tá? Aí a gente tenta colocar essa pessoa para fora e ele faz um drama, ele diz que não vive sem a gente, ou ele diz que o nosso trabalho é importantíssimo para a empresa dele, tá? Mas na verdade não, ele só está tentando roubar de nós aquilo que nós temos e que nós estamos facilitando para ele, para que ele leve. Infelizmente é a verdade. É como no caso do Covid. O contágio, gente, ele só está se dando com quem está circulando. Certo? Então, se precisa sair, se precisa trabalhar, se realmente precisa ir ao mercado, tem que tomar todas as precauções para se prevenir do Covid-19. E aqui a mesma coisa. Nós temos que tomar todas as precauções para nos prevenirmos contra esse vampiro psíquico que pode perturbar muito a nossa vida, tá? Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de auxílio terapêutico, busque, isso é muito importante. Se você quiser os meus serviços terapêuticos, os meus serviços psicanalíticos, entre em contato. Eu vou deixar os meus links aí abaixo, tá? É só vocês me procurarem, a gente conversa, vê o que pode ser feito para aliviar isso da sua vida, tá? Porque assim, um vampiro, gente, ele vai tirando de nós. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que convivem com esse vampiro, ou porque é pai, ou porque é marido, ou mãe, né? Ou porque é marido, esposa, filhos, convivem há 30, 40, 50 anos. Né? São pessoas totalmente sugadas, são pessoas que perderam a alegria de viver, que perderam a ânsia de viver, tá? Justamente porque o tempo todo são roubadas, sugadas. Então, se você está passando por isso, vá buscar uma ajuda terapêutica. Repito, se quiser os meus serviços, é só entrar em contato com os links que você encontra aí abaixo e a gente vai se falando. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve vídeo explicativo. Se gostou, curte aí, por favor, compartilha, inscreva-se no canal, lembra aí de acionar o sininho, tá? Entre também nas minhas redes sociais
E qualquer dúvida, comentário, sugestão, escreva para que eu possa também qualificar cada vez mais os meus vídeos para vocês, tá bom? Até o próximo encontro. Eu me sinto muito grata pela companhia de vocês até agora. O nosso próximo vídeo vai falar sobre ainda o coronavírus e a sua semelhança com a coroa, tá? E o que isso pode representar vibracionalmente.